Olá, que bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo a mais uma temporada de podcasts do Programa de Inovação em Finanças da Natura &Co Latam. Eu sou a Audrey e nesse episódio vamos dar início a 3 incríveis episódios com o time da Troposlab. Começamos com Pedro Teixeira, diretor de aceleração, para falar sobre tipos de inovação e o papel de cada um deles. Olá, Pedro, muito bom tê-lo conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Audrey, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui representando a Tropos Lab. Espero conseguir contribuir para a nossa discussão aqui. Ótimo, vamos lá então, vamos começar esse papo sabendo. Pedro, fala para a gente quais são os tipos de inovação. Legal. A Tropos, né, a gente trabalha com consultoria e inovação, sempre ajudando grandes empresas, e o que a gente aprendeu nesses nossos anos de história é que existem várias maneiras diferentes da gente classificar, da gente entender inovação. Uma das maneiras de dividir os tipos de inovação é através da natureza dessa inovação. Geralmente, quando a gente pensa em algo inovador, algo que está transformando, a gente pensa num produto, num serviço. Isso é um tipo de inovação que se chama inovação em oferta, né? Ela é super comum, ela é super importante, mas não é o único tipo de inovação que a gente tem. A gente pode, por exemplo, inovar em processos, né? Várias indústrias, várias grandes empresas, principalmente nas suas áreas de produção ou áreas de melhorias internas, têm inovações muito fortes em relação a isso. Outro tipo de inovação, talvez um pouco mais comum dentro das empresas, são as inovações que estão relacionadas à entrega. Como é que é essa inovação em relação ao meu cliente, o que ele está recebendo, como ele está recebendo, como que isso é tratado dentro da empresa. E, por fim, a gente pode inovar em relação a modelo também. Não necessariamente eu preciso criar algo novo dentro da minha empresa, eu posso oferecer de uma maneira diferente para o meu cliente, cobrar de uma maneira diferente. Isso é um outro tipo de inovação que também pode ser muito bem aproveitado. Legal falando desse tema é que cada um desses tipos de inovação vai ter resultados diferentes, né? Em geral, a gente entende inovação como essa inovação de oferta, mas o que gera mais resultado muitas vezes acaba sendo essa inovação em modelo, né? Por quê? Porque ela está trazendo uma nova forma de interagir com cada como um todo, e isso acaba tendo muito efeito dentro da empresa. Bacana, bacana, Pedro. Em relação a essa parte de inovação em processos, né? É bem o que o nosso programa de inovação aqui em finanças traz de oportunidade, né? Então é legal esclarecer isso para o pessoal, porque o mais natural é a gente pensar aí em oferta mesmo, na questão de produtos e serviços. Muito bacana. E aí, emendando, né, essa questão, quais são as melhores formas da gente contribuir para os processos? Legal. Então, vou dar um zoom dentro dessa parte de processos aí, já que ela é tão importante. Quando a gente fala de inovação em processos, ela pode acontecer em qualquer área, né? A gente está falando muito dentro de uma área financeira, e é uma área muito rica em processos, e particularmente quando a gente está falando de uma grande empresa, isso traz muito resultado, porque qualquer pequena mudança dentro de uma grande empresa, ela acaba trazendo muitos resultados, né? Pequenas mudanças trazem retorno de savings ou mesmo de novas receitas numa ordem muito grande. A dificuldade é sempre como é que a gente começa esse processo, como é que a gente participa, né? E para isso eu trago um outro conceito do mundo de inovação, que é inovação incremental versus inovação disruptiva. Inovação disruptiva é aquela que é completamente nova no nosso mercado, na nossa região, ou mesmo algo que não foi criado no mundo ainda. Legal, isso é um tipo de inovação, ela é super importante e ela vai trazer grandes resultados para a empresa, mas ela não é o único tipo de inovação. A gente também trata de inovação incremental, aquela inovação do dia a dia que vai mudando um pouco, que talvez o meu concorrente faça, mas eu vou começar a fazer isso aqui dentro da empresa também. Para cada um desses tipos de inovação, existem dedicações e formatos diferentes. Não é todo mundo que vai estar dentro da inovação disruptiva. Ela demanda tempo, ela demanda esforço de uma maneira muito diferente da inovação incremental. Então, para começar uma inovação incremental, não precisa de um grande processo, não precisa de grandes metodologias. É cada um aprender a olhar um pouco do dia a dia, o que está tendo de problema na sua área, como que eu posso começar a resolver isso. Para a gente tratar a inovação disruptiva, aí sim faz sentido a formação de squads, tempo dedicado, em um formato muito mais robusto em relação a isso.
nós temos papéis diferentes, né? Ou cada um dentro da empresa tem papéis diferentes em relação a isso. Então, do ponto de vista individual, cada um tem o desafio de olhar para o seu entorno, entender quais são os problemas, começar a tratar esses problemas, começar a entender e aprofundar nesses problemas para aí sim começar a propor soluções. Quem está em posições de liderança acaba tendo um papel diferente, né? Além de enxergar os problemas e propor soluções, ele vai atrapalhar ou ajudar as soluções que vêm dentro da sua área. Então, muitas vezes, o líder, quando a gente está falando de inovação, é alguém que vai abrir portas, tirar barreiras e ajudar que essa inovação siga um fluxo dentro da empresa. Está correto dizer, Pedro, que quando a gente trata de inovações disruptivas, além do esforço que você trouxe, tem algo atrelado também ao nível de incerteza e risco, né? Porque geralmente, como a gente está falando de algo que nunca foi feito, é uma maneira muito diferente de fazer as coisas, a gente não sabe até fazer, né? Então, acho que tem um incremento aí contribui, né, para essa complexidade aí que você trouxe de esforço, esses dois fatores, né? Com certeza. Toda inovação ela está atrelada a risco. Quanto mais inicial e quanto mais disruptiva, maior o risco. Quanto mais avançado o produto, solução, processo já está um pouco mais validado, ou ele é mais incremental, obviamente que esse risco é menor. E aí tem um conceito dentro do mundo de inovação, comum, imagino, para muitas pessoas que estão escutando a gente, que é o conceito do fail fast, né? Então, é muito importante dentro de uma empresa que a falha e o erro façam parte desse processo, porque a partir do momento que a gente está incentivando a inovação, junto da inovação vão vir resultados positivos e negativos para cada uma das coisas que são testadas. Mas, por outro lado, eu gosto de fazer um disclaimer em relação a isso, que é o seguinte, fail fast não é necessariamente o erro por si só. Então, a gente gosta de tratar o conceito de erro produtivo. O que é isso? O importante é que a gente aprenda com aquele resultado negativo. Então, a gente estava mirando em algo que traria um resultado significativo. No meio desse processo, algo não funcionou e talvez a gente não chegou nem a completar aquela solução. O que a gente aprendeu nesse meio do caminho? Porque a próxima vez que a gente for fazer, a gente vai fazer de uma forma diferente, mais próximo do acerto dessa mesma maneira. O erro por si só, às vezes, é incompetência, né, daquela área. Isso não é algo que a gente quer incentivar. Mas o erro produtivo, sim, ele é importante dentro desse mundo de inovação. E dentro desse ponto que você traz, me vem muito a questão do papel do líder, né? Que você trouxe que pode ajudar ou atrapalhar a inovação, muito com esse olhar, né? O quanto eu faço bons combinados com o time que está aí liderando essas frentes de inovação para permitir esse erro produtivo, certo? Exato. Muitas vezes as estruturas das grandes empresas elas foram evoluindo historicamente, né? Promovendo e incentivando aquelas pessoas que erravam menos ao longo do processo, né? Então, se eu não errei, eu fiz tudo certo, é natural que eu vou ganhar minha promoção. Então, muitas vezes a cadeia hierárquica dentro da empresa ela foi sendo incentivada através de intolerância aos erros no meio do caminho. E a gente precisa de mudar isso nas estruturas que a gente está. É claro que não necessariamente a gente vai ter condições de mudar toda a cultura da empresa de uma forma como um todo, mas geralmente a gente tem alguma autonomia sobre algum lugar. Talvez eu tenha autonomia sobre a minha área, autonomia sobre algumas pessoas que eu lidero, e se eu não tiver autonomia sobre nenhum desses, pelo menos eu tenho autonomia sobre a minha mesa, sobre o que eu faço. Então a gente pode começar por aí e a partir daí mudando a cultura da empresa como um todo. Nossa, se a gente entrar nessa seara de como a meritocracia foi construída e como isso bloqueia o incentivo e inovação, acho que vai papo para mais de hora. Mas vamos deixar isso para quem sabe um próximo episódio. Vamos para falar um pouquinho agora sobre inovação aberta. Como as empresas têm lidado com esse tema? O que a Troposlab tem visto nisso de mercado? Muito bom. Então, acho que primeiro é legal a gente contextualizar sobre inovação aberta, né? Qual que é a diferença de inovação aberta versus inovação fechada. Durante muitos anos, muitas empresas entendiam que toda inovação, todas as ideias tinham que vir de dentro da empresa. Então, legal, que dentro da empresa a gente vai pensar, a gente vai ter um processo de ideação, a gente vai selecionar e a gente vai desenvolver isso. Tudo bem, esse é um caminho, ele continua existindo, ele continua sendo muito importante, mas à medida que esse conceito foi evoluindo, as empresas perceberam que primeiro, elas não precisam ter todas as ideias e fazer todo esse processo de desenvolvimento sozinhas, e várias das ideias e projetos que começam dentro de uma empresa, elas também podem ter uma saída, né? Elas podem escapar ali desse contexto da grande empresa. Falando do formato mais comum hoje, que é o de fora para dentro, né? Absorver ideias,
as empresas elas absorvem essas ideias e projetos e fazem co-desenvolvimento com várias fontes diferentes. O que elas começaram a fazer e que elas já estão mais estruturadas hoje são com fornecedores. É muito comum que uma empresa tenha junto da sua cadeia de fornecedores já uma série de parcerias de co-desenvolvimento, ela está dentro do fornecedor, o fornecedor está dentro dela. Isso é Open Innovation, já tem sido praticado há muito tempo. O próximo passo que algumas empresas começaram a fazer foi, principalmente nas áreas de desenvolvimento tecnológico, de fazer esse tipo de parceria com instituições de pesquisa, principalmente universidades no Brasil. Não são todas as empresas que conseguem fazer isso. A Natura, eu sei que tem um histórico muito bom, mas não é algo que todas as empresas conseguem fazer. Mas, quando bem feito, isso gera um desenvolvimento tecnológico mais subjetivo, porque o que vem da centro de pesquisa tem uma densidade muito maior. Recentemente, uma variação desse formato, que seja por conta de universidades ou outros fatores, né, mas de desenvolvimento tecnológico tem sido muito feito com startups, né? Acho que talvez a grande onda, o que está sendo mais feito hoje é relacionado a isso. A grande vantagem é que a linguagem da startup e a linguagem da grande empresa são um pouco mais próximas. Ainda tem suas diferenças, ainda são mundos diferentes, mas pelo menos os dois estão olhando para o business mais do que para a tecnologia em geral. E aí as empresas têm testado vários formatos diferentes de fazer isso, desde formatos mais pontuais a formatos de interação, de aceleração ou mesmo de investimento nessas startups. Isso varia muito da estratégia que cada uma dessas empresas tem e do momento que as startups daqueles setores estão para fazer as parcerias também nesse formato. Legal, eu tenho a impressão, Pedro, de observar mais ultimamente essa questão de aquisições de startup, né, para fazer parte da estrutura da empresa. Você também tem essa percepção de que esse movimento aumentou um pouco nos últimos tempos? Principalmente nos últimos 2 anos, né? Então, o movimento de aquisições de startups ou mesmo de investimento em startups, ele tem crescido muito, mas ele ainda é bem inicial quando a gente fala de Brasil, tá? Então, assim, é uma tendência, tem empresas já se movimentando muito em relação a isso, mas é um mercado ainda com muito a ser explorado. As empresas começaram nessa interação com startups justamente nesse formato de vamos fazer um hackathon, vamos fazer aqui um programa de interação. Muitas vezes era quase que um programa, embora não fosse chamado dessa forma, era um programa de atração de fornecedores de tecnologia, né? Porque a startup vinha, ela fazia um projeto, ela virava um fornecedor tecnológico, embora os nomes que o mercado dava para isso eram completamente diferentes. Hoje elas têm migrado já, em alguns casos, para esse processo de investimento, fazer parte e diversificar a atuação da nossa empresa através dessas startups. É uma maneira de pular etapas, de ganhar velocidade em cima de um mercado que já tem muita gente se movimentando. Bacana. E você também trouxe a questão da inovação de dentro para fora, né? Entra aí um pouco na parte de intraempreendedorismo e spin-offs, como é que é essa relação? Então, fazendo dentro da empresa, tem várias maneiras de você lidar com inovação, né? Então, esses programas de intraempreendedorismo são justamente os programas que os próprios colaboradores, eles vão enxergar os problemas, eles vão transformar essas ideias em projetos, e esses projetos, muitas vezes, eles podem virar algo para ser ofertado fora da empresa, o que viraria uma spin-off. Nem todo projeto de intraempreendedorismo tem como foco final virar uma spin-off. Eu posso fazer um projeto de intraempreendedorismo para resolver um processo, algo interno, sem problema nenhum. O que é feito, geralmente, nesses projetos, assim que a Tropos atua e vários outros no mercado, é usar as metodologias de desenvolvimento de startups, né, e desenvolvimento de inovação, que foram pensadas para esse momento de incerteza dentro desse contexto. Existe uma série de adaptações que são necessárias, mas a lógica continua a mesma. Eu preciso primeiro identificar um problema. Uma vez que eu identifiquei o problema, eu vou começar a construir protótipos, MVPs dessa solução, e a partir daí eu vou implementar isso de uma forma como um todo. Quando isso vira uma spin-off, quando isso vira um negócio externo, aí você começa a pensar numa regra completamente diferente. Se isso virou uma spin-off, isso geralmente sai dessa estrutura da empresa, isso vira algo que vai ser gerido de uma forma diferente, que muitas vezes está até num ambiente físico separado, para que isso não seja tão contaminado, né, por assim dizer, pela estrutura atual. Se ele se propõe a ser algo diferente, é importante que ele esteja de uma forma separada. Ele tem um time dedicado e assim por diante. Aquele que teve a ideia, muitas vezes ele vai empreender aquilo junto com a empresa.
Não, bacana. Essa questão de estar apartado é no sentido de dar aquela autonomia que você falou mais um pouco antes, né? A importância dessa autonomia também para viabilizar ou potencializar, continuar aí acelerado aquela ideia inovadora, certo? Certo. Então, não só essa autonomia, mas às vezes a forma de pensar é completamente diferente. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem uma grande desvantagem, a gente tem uma rede de distribuição, a gente tem estrutura, mas a gente também tem vários vícios, né? E se eu estou propondo algo que pode potencialmente modificar o meu mercado, faz muito sentido que eu faça algo separado. Né? Muitas empresas elas olharam para frente, olharam para o mercado delas e falaram assim, vai mudar. Provavelmente uma outra empresa vai vir com uma tecnologia, uma nova forma de fazer isso, e eu posso me aproximar dessas empresas, fazer parte dessa mudança, quase que construir um negócio que vai acabar com o meu negócio atual, ou eu posso ficar aqui esperando e deixar isso acontecer, né? As empresas, obviamente, elas estão tomando muito mais esse lado de participar da mudança que está tendo nos seus mercados do que tentar reagir quando essa mudança já aconteceu, quando as startups já se tornaram grandes o suficientes para incomodar, e aí, geralmente, é uma guerra quase que perdida quando chega nesse ponto. Legal, Pedro. Muito obrigada por trazer esse tema super interessante. E você que está nos ouvindo e nos vendo, continue ligado que nos próximos episódios tem mais conteúdo sobre inovação com o time da Troposlab. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.